Voltamos para o terceiro bloco do programa Ecologia e Cidadania dessa semana, tratando um tema muito interessante, que é a questão do urbanismo e o meio ambiente urbano. E conversando com pessoas que entendem o assunto, que vivenciam o assunto, que trabalham com o assunto, como o arquiteto, professor da Escola de Arquitetura, editor da revista Piseograma, urbanista Roberto, que está aqui com a gente, o engenheiro civil Ronaldo Malar também, que trabalha com essa questão. Agora vamos pegar pontos pontuais da cidade de Belo Horizonte. Eu não quero bancar o polido e nem o político demais, e já deixo muito claro, eu acho que o prefeito Márcio Lacerda pode ser um cidadão de bem, pode ser um cidadão do bem, mas é um prefeito equivocado na questão ambiental. Mas essa é a opinião minha, e agora nós vamos discorrer sobre isso. Roberto, eu queria te perguntar sobre a questão das árvores, da arborização urbana de Belo Horizonte. A gente teve, infelizmente, né, a gente teve muitos dados muito negativos nos últimos anos, né? Belo Horizonte cortou-se mais de 14 mil árvores nesse período aí. Eu acho que até mais que isso, não estou com os dados atualizados, se bem 20 mil árvores. Um número muito grande de árvores cortadas na cidade, né? A gente precisa dessas árvores. A gente precisa dessas árvores para a gente poder andar a pé, com sombras, né, para a cidade ficar mais fresca, para a gente não levar câncer de pele de estar só caminhando na cidade, né? E a gente precisa dessas árvores porque, para o meio ambiente urbano, para a gente ter um deslocamento na cidade menos poluente, a gente tem que poder andar a pé de bicicleta. E ninguém consegue andar a pé de bicicleta numa cidade completamente desértica, ainda mais com o aquecimento global, né, que a gente tem vivido. Então, a gente precisa também de áreas verdes dos parques, para a gente poder ir lazer nos domingos, nos fins de semana, à noite. Os parques precisam abrir até mais tarde, né? A gente teve 24 horas? 24 horas, ou pelo menos até meia-noite. Teve um projeto de lei recente, acho que do Arnaldo Godoy, que enviou para a Câmara, foi aprovado na Câmara, do Parque Municipal abrir até às 10 da noite. O prefeito vetou o Parque Municipal abrir até às 10 da noite, segundo ele, por custo. Pelo amor de Deus, gente, o que essa prefeitura gasta de publicidade é muito mais que isso. No orçamento de perto de 10 bilhões de reais, o parque foi aberto mais 2 horas por dia. Eu queria perguntar ao Malar uma coisa que, a questão que o Roberto já deu uma dica, das questões da chamada poluição urbana. Nós temos uma poluição atmosférica, temos uma poluição visual, temos uma poluição sonora. Morrem por ano aqui em Belo Horizonte, é bom que os telespectadores saibam disso, aproximadamente 1.000 pessoas por causa da poluição atmosférica. Malar, a cidade de Belo Horizonte, a administração pública e a poluição atmosférica. Pois é, Ronaldo, esse dado é estarrecedor, né? E é verdadeiro. As pessoas, inclusive as autoridades municipais, falam que o ar de Belo Horizonte é saudável. Saudável coisa nenhuma. Se você quiser ver a qualidade do ar de Belo Horizonte, não precisa ser especialista, não. É só você subir na crista da Serra do Curral, num dia como hoje, que está aberto, na parte da tarde, assim, 3, 4 horas, mais ou menos da tarde, você vai ver a bruma de poluição que tem em Belo Horizonte. Todos os dias. Porque daqui de baixo a gente vê o céu e acha que não tem. Mas o ar de Belo Horizonte é carregadíssimo. E a gente falando sobre essa parte de arborização, tem muito a ver com a questão da qualidade do ar. E vou dar até um dado, sabe, Roberto? Quando nós estávamos na Fundação de Parques Municipais, nós fizemos com o Rui Bran, né? O Rui Bran dos Reis. Do meteorologista, conhecido. Nós fomos ao meio-dia, você vê da importância de uma arborização. Ao meio-dia nós fomos lá e medimos a temperatura, um certo dia da semana, a temperatura lá no pirulito da Praça 7. Deu uma temperatura. Saímos de lá no mesmo horário e fomos para dentro do Parque Municipal e medimos. Sabe qual foi a diferença de temperatura? 4 graus. Você vê a importância da arborização para o clima, para o bem-estar, para a qualidade de vida do cidadão. É que os geólogos chamam de microclima. Isso. Muito legal. Agora, voltando nessa temática, Ronaldo, da qualidade do ar, que eu acho que ela é muito importante, né? A gente tem uma epidemia no país, morre muita gente. Belo Horizonte é 1.000, São Paulo é 5.000 pessoas por ano. São 3 por dia. Hoje, vão morrer 3 pessoas em Belo Horizonte devido à péssima qualidade do ar, à poluição atmosférica. 90% dela gerada por automóveis. Então é importante a gente saber, ela é fruto de um modelo equivocado de mobilidade urbana. Então, assim, é para ontem, nós estamos vivendo um problema de saúde pública, é para ontem investir em VLT, em veículo leve sobre trilho, em ônibus elétrico como esse que está sendo testado aí, restringir o uso de automóvel, não aumentar igual a prefeitura está fazendo com a Via 710. Quanto mais você estimula o uso de automóvel, mais automóvel vai ter na rua, mais congestionada a cidade fica, mais poluído o ar fica. Roberto, até nós comentamos aí uns tempos atrás
o equívoco da BH Trans com referência a isso, que nos licenciamentos ambientais eles exigem um mínimo de estacionamento para os empreendimentos da cidade. Tinha que reduzir, Claro. que à medida que você aumenta os estacionamentos, você incentiva a pessoa a ir com o seu automóvel particular para deslocando para aquele local. Se você restringir o estacionamento, você vai usar o ônibus, o coletivo, né? A exigência da BH Trans. O assunto é muito interessante, a gente está falando com pessoas especialistas que conhecem o assunto, mas a gente precisa prosseguir com o programa. Eu não posso deixar de ter a presença do Roberto aqui com a gente e falar exatamente da questão que o Malá colocou, da questão dos parques. Mas tem um específico, Roberto, que eu queria que você conversasse com a gente. Mata do Planalto, no bairro Planalto, na região norte de Belo Horizonte, nós estamos conseguindo manter aquela mata ainda intacta, 120 mil metros quadrados, lá no Conselho Municipal do Meio Ambiente. A sua opinião como estudioso do assunto sobre a preservação da Mata do Planalto? É exatamente o que o Ronaldo falou, né? O pessoal da Mata do Planalto fez o mesmo experimento, mediram a temperatura dentro da mata e lá na rua, deu uma diferença de 5 graus. Então, de fato, a gente precisa dessas áreas verdes, a gente precisa para a nossa vida, para a gente poder usufruir, ter um momento de relaxamento, um momento de descanso, de arejar a cabeça. A gente precisa para o ambiente urbano, para viver num ecossistema urbano mais rico. Então, é fundamental. É fundamental que se preserve a Mata do Planalto, é fundamental que se preserve o Parque Jardim América e é fundamental que se crie outras áreas verdes públicas de acesso da população em todas as regionais da cidade, bem distribuídas, ligadas por corredores de ciclovias ou de metrô, de ônibus, para que as pessoas possam chegar com facilidade, né, com os córregos abertos. Essa visão, ela é urgente e a cidade ela precisa ser boa para todas e todos e aí não dá para ficar sem isso. Tem uma expressão que eu aprendi com o Roberto, tenho que confessar isso publicamente, que é a cidade que queremos. Mas quero aproveitar, Malá, um assunto que o Roberto colocou, quero te perguntar. Hoje eu estava fazendo cedo uma caminhada na Avenida Alves Cabral e comecei a reparar a quantidade de carros passando. Passaram lá 20, 30 carros, quase todos os carros. O condutor ou a condutora e o carro. O condutor, a condutora e o carro. Um carro, uma pessoa. E eu aprendi com um colega seu, viu, Roberto, que é o Jaime Lerner, que o carro é o grande vilão do meio ambiente urbano. É isso mesmo? É verdade, Ronaldo. O deslocamento do ser humano, né, individualizado através do automóvel particular, é um desastre, né, para a qualidade de vida de qualquer cidade. Qualquer cidade que tenha uma política séria de qualidade de vida hoje no mundo, você vai ver que não existe isso mais. As pessoas não transitam com o carro, principalmente individualmente. Né? No mínimo, faça aquele tipo de lotação, né? Aquele transporte solidário, né? Que pode ser feito. Mas o que é importante, eu concordo com o Roberto, é que essa política de deslocamento dentro da cidade de Belo Horizonte ela tem que ser revista urgentemente. O BRT, o MOVE, né, que foi colocado, isso é uma coisa que já é passada. Em vários países é uma coisa ultrapassada. Em Curitiba, 30, 40 anos atrás colocaram. Ultrapassada. Agora nós vamos vir falando que isso é novidade. Nós precisamos de trilhos, né? Transporte sobre trilhos. Roberto, eu queria fazer a última pergunta mesmo, já estão me dando sinal aqui, mas eu quero aproveitar a sua presença e dizer o seguinte: eu venho do interior, no interior tem um negócio chamado praças, é lógico que em Belo Horizonte também tem, eu acho a praça um negócio muito interessante, porque reúne as pessoas conversam, as pessoas namoram, as pessoas chupam ali o picolé, comem lá uma pipoca, fazem o que quiserem, com a liberdade, com a harmonia e pacificado. Praça em cada bairro de Belo Horizonte? Uma praça por bairro. A gente tem poucas praças em vários bairros da cidade. Na região central a gente tem boas praças, né? A Praça Floriano Peixoto, uma praça muito bonita, da Liberdade. A Praça da Assembleia foi reformada recentemente, um projeto que ficou muito bom. Mas a gente precisa pegar esse padrão da Praça da Assembleia e fazer na cidade toda. Fazer lá no bairro Betânia, fazer no Ribeiro de Abreu, fazer lá no Planalto, fazer no Jardim América. Porque senão não dá. A gente tem que democratizar isso, a riqueza urbana, a qualidade do espaço público para todo mundo. Uma praça em cada bairro. Uma praça por bairro. Roberto Andrés, muito obrigado pela sua presença aqui. Ronaldo Malá, muito obrigado pela sua presença aqui. E muito obrigado a você, telespectadora, Fique sempre com a gente. Vamos prestigiar o nosso programa, vamos prestigiar a cidade de Belo Horizonte. E vou repetir um slogan que eu aprendi com o Roberto Andrés. A cidade que queremos, mas precisamos melhorar a nossa cidade. Até a próxima semana.